Capítulo 7: O processo até a cura das feridas emocionais. A primeira etapa para curar uma ferida é reconhecê-la e aceitá-la, sem resignar-se. Aceitar significa olhar e observar, sabendo que resolver pendências faz parte da experiência de ser humano. Criar máscaras para não sofrer, no fundo, é um ato heróico, um gesto de amor para com você mesmo. Essa máscara ajudou-o a sobreviver e adaptar-se ao ambiente familiar que você escolheu antes de nascer. A verdadeira razão pela qual nascemos em determinada família ou somos atraídos por pessoas com feridas iguais às nossas é que apreciamos que os outros sejam como nós. Com isso, conseguimos não nos considerar piores do que eles. Mas então começamos a achar defeito nos outros. Não os aceitamos mais como antes. Procuramos mudá-los, sem perceber que rejeitamos neles o que não queremos ver em nós, com medo de nos sentirmos obrigados a mudar. Não precisamos mudar. Precisamos nos curar. Por isso é tão importante conhecer nossas feridas. Então lembre-se que cada uma dessas feridas decorre de um acúmulo de experiências vividas em várias existências passadas, sendo absolutamente normal sua dificuldade de enfrentá-la novamente agora. Normal. Tendo fracassado nas vidas passadas, você não espera que isso aconteça dizendo simplesmente quero curar. Verdade? A vontade e a decisão de curar as suas feridas são os primeiros passos rumos à compaixão, à paciência e à tolerância, consigo mesmo em primeiro lugar. Essas qualidades que você aprenderá a desenvolver são dádivas que você colhe em seu caminho rumo à cura. Tenho certeza de que, vendo os capítulos anteriores, você identificou as feridas presentes em seus familiares e conhecidos, não é mesmo? Isso provavelmente o ajudou a compreender melhor o comportamento deles e, a partir disso, ter mais tolerância para com eles. Não é mesmo? Então, não se prenda às palavras para identificar as feridas e as máscaras, pois você pode viver uma experiência de rejeição e se sentir traído, abandonado e humilhado, ou mesmo percebê-la como uma injustiça. Alguém pode ser injusto com você e despertar sentimentos de rejeição, humilhação, traição ou abandono. Como pode ver, não é a experiência que importa, mas sim o que você sente diante dessa experiência. Por isso, é tão importante estudar a descrição das características do corpo físico antes de ater-se às características comportamentais de cada tipo. Porque o corpo não mente, ele reflete
o que se passa no plano emocional e no plano mental. Então, olhe várias vezes a descrição física de cada ferida para assimilar melhor as diferenças entre elas. E eu vou estar postando também os desenhos característicos, daí fica mais fácil. Muitas pessoas recorrem à cirurgia plástica para corrigir certos aspectos de seu corpo. Isso é inútil, pois não é porque deixamos de ver as características de uma ferida no corpo que ela está necessariamente curada. Várias pessoas que assim o fizeram se decepcionaram ao verem reaparecer, depois de 2 ou 3 anos, o que haviam pretendido retirar ou esconder, muitas vezes inconsciente. Se por amor a si mesmo você escolhe cuidar de seu corpo físico por meio de uma cirurgia plástica, estando consciente de suas feridas e fazendo um trabalho emocional, mental e também espiritual, há fortes chances de que ela seja benéfica para você e de que seu corpo a aceite melhor. Se alguns se iludem no plano físico, outros caem em armadilhas no âmbito do comportamento, em suas atitudes interiores. Muitas pessoas se reconhecem fielmente na descrição do comportamento de um tipo, ao passo que seu corpo demonstra uma realidade completamente diferente. Isso não surpreende, pois o ego faz de tudo para não enxergarmos nossas feridas. Porque ele está convencido de que tocando nessas feridas não saberemos gerir a dor que isso provoca. Foi ele que nos persuadiu a criar máscaras, com o objetivo de nos poupar desse sofrimento. Então o ego julga sempre tomar o caminho mais fácil, mas na realidade ele complica a nossa vida. Quando é a inteligência que governa nossas vidas, tudo fica mais simples, mesmo que pareça mais difícil no começo, pois exige certo esforço de nossa parte. Então, quanto mais esperamos para tratar de nossas feridas, mais elas se agravam. Então, sempre que vivemos uma situação que desperta e afeta uma ferida, nós lhe acrescentamos outra camada. É como uma chama que se expande. Quanto mais grave, mais medo temos de tocar nela. Isso vira um círculo vicioso. Pode, inclusive, levar a pessoa a uma espécie de obsessão, acreditando que todos estão aqui para nos fazer sofrer. A vantagem de reconhecer sua ferida é passar a olhar para o lugar certo. Então, antes, agíamos como uma pessoa que vai ao médico para tratar do fígado, e na realidade é o coração que tem problemas. Quanto mais as feridas doem, mais normal e humano se torna a reação de recriminar o genitor que julgamos responsável por nos fazer sofrer. Mais tarde, transferimos esse rancor ou esse ódio para as pessoas do mesmo sexo do nosso genitor, acusado de nos ter feito mal. Então é normal, por exemplo, um adolescente odiar o pai por quem sempre se sentiu rejeitado. E mais tarde, ele transferirá esse ódio para os homens,
ou para seu filho, por quem se sentirá igualmente rejeitado. Recriminamos esse genitor de uma forma inconsciente, por ter a mesma ferida que nós. Então, isso faz com que ele se torne, a nosso ver, o modelo de alguém com essa ferida, o que nos obriga a olhar para nós mesmos. E isso é muito difícil. Então, desejamos também ter outro modelo. Isso explica porque não queremos de jeito nenhum nos assemelhar a ele. Não gostamos do que ele reflete para nós. As feridas só serão curadas quando perdoarmos verdadeiramente a nós mesmos e a nossos pais. Quando não importa qual das 5 feridas é vivida com as pessoas do sexo oposto ao genitor, que julgamos responsável por nossa ferida, é a nós mesmos que recriminamos. É em momentos iguais a este que procuramos nos punir, seja por meio de um acidente ou alguma coisa que nos faça mal fisicamente. O ser humano acredita na punição como um meio de expiar a sua culpa. A lei espiritual do amor afirma justamente o contrário. Quanto mais culpados nos julgamos, mais nos castigamos e mais atraímos para nós o mesmo tipo de situação. Isso equivale a dizer que quanto mais nos acusamos, mais revivemos os mesmos problemas. Então, sentir-se culpado dificulta o auto-perdão, que é a etapa importante rumo à cura. E além da culpa, podemos nos sentir envergonhados. E quando nos acusamos de ferir um semelhante, ou quando os outros nos criticam por termos feito sofrer, então todo mundo sente vergonha em algum grau ou momento. E ela é mais intensa quando nos recusamos a aceitar que fazemos os outros sofrerem justamente aquilo que nós não queremos. Então, quando acontecem abusos graves ou violência, isso indica que a pessoa carrega feridas tão intensas que perdem o controle. Ouça isso, é muito importante. Não existem pessoas más nesse mundo, apenas pessoas doentes. Então não se trata de desculpá-las, e sim aprender a ter compaixão por elas. Condená-las ou acusá-las não irá ajudá-las. Podemos ter compaixão, mesmo quando não estamos de acordo. Essa é uma das vantagens de sermos conscientes, não apenas de nossas próprias feridas, mas também das feridas dos outros. É raro uma pessoa ter somente uma ferida. É possível ter 3, 4 ou mesmo as 5 feridas. Uma delas pode predominar, enquanto as outras ficam menos evidentes. Ou podem ser todas irrelevantes, em grau mínimo todas elas. Então, quando uma máscara predomina, é sinal de que a pessoa utiliza com mais frequência do que as outras para se proteger. Quando a máscara ocupa pouco espaço no corpo da pessoa, isso significa que ela não sente com muita frequência
a figura ligada a essa máscara. Atenção! Não é porque uma máscara é dominante que ela exprime a ferida mais importante a ser curada. Até porque tentamos esconder as feridas que mais nos fazem sofrer. O ser humano é um especialista em encontrar todo tipo de desculpas e explicações quando o seu corpo muda, não é mesmo? Não está preparado para se olhar e tem muitas dificuldades em aceitar a ideia de o corpo seja tão inteligente. Mas independente de aceitar ou não, ele é. Então nos recusamos a admitir que a mais ínfima modificação em nosso corpo físico é uma maneira de chamar a nossa atenção para alguma coisa que ele vive intimamente, mas que não quer examinar naquele momento. Se as pessoas compreendessem que quando o seu corpo decide chamar sua atenção para um de seus comportamentos interiores, é na realidade seu Deus interior que utiliza seu corpo físico para ajudá-las a se tornar mais conscientes de que já possuem as ferramentas necessárias para enfrentar o que receiam encontrar. Ignorando isso, continuamos a ter medo de descobrir nossas feridas e continuamos a carregar as máscaras criadas para escondê-las, julgando que elas irão desaparecer. Então lembre-se, usamos nossas máscaras para nos proteger quando temos medo de sofrer, de reviver uma ferida. Todos os comportamentos descritos, eles só são adotados quando portamos nossas máscaras. Então, tão logo as incorporamos, deixamos de ser nós mesmos, adotando o comportamento ligado à máscara utilizada. O ideal é conseguir detectar a máscara assim que a colocamos, sem nos julgar ou criticar, identificar a ferida que tentamos esconder. Talvez você mude de máscara uma ou várias vezes ao dia. Talvez seja do tipo que usa a mesma máscara por meses ou anos a fio, antes que outra ferida aflore. No momento que você se der conta disso, fique feliz por ter percebido e agradeça o incidente ou a pessoa que tocou sua ferida, pois lhe permitiu enxergar que você ainda não conseguiu curá-la. Você está consciente de sua ferida e assim você se dá o direito de ser humano. E é importante dar-se o tempo necessário para a cura. Quando você conseguir pensar de modo natural e vestir tal máscara, foi por esse motivo que reagi dessa forma. Sua cura estará bem avançada.